Abramos a palavra bendita de Deus em Jonas, livro de Jonas. O livro de Jonas. Todo domingo de manhã, durante o culto das 10, nós temos essa divisão de salas de aula, onde as crianças têm a sua sala no seu linguajar, os jovens no seu linguajar, os adolescentes, de igual forma, os pré-adolescentes, e os demais no tempo comigo, eu ministro a palavra do Senhor. O livro hoje é o livro de Jonas. Nós temos pensado aqui, aos domingos de manhã, sobre os profetas menores. São 13 profetas menores, e hoje chegamos em Jonas. Mas antes de ministrar esta palavra, eu quero agradecer a presença de todos os irmãos e irmãs que estão conosco essa manhã. Quem vem hoje pela primeira vez? Levanta a mão, assim, primeira vez que vem a essa igreja. Ali, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, obrigado. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, Deus abençoe, em nome de Jesus, que está perto vai cumprimentar em nome da igreja, dando as boas-vindas, né? Muito obrigado pela presença dos irmãos. O mês de julho é o mês de férias, nós também retornamos de férias ontem, o pastor Leonardo também, louvamos a Deus por estar de volta, a Cris também de volta aí às atividades, né? A Cris depois de uma temporada na Europa, deixa a Europa saber disso, né? Nós louvamos a Deus e aqueles que estão de férias, Deus possa continuar protegendo-os, né? Domingo que vem, hoje à noite, já começa o culto estar normal, todo mundo já na casa do Senhor. E você que está aqui conosco, uma alegria grande recebê-lo em nosso meio. Nós vamos então ler a palavra do Senhor, livro de Jonas, e vou ministrar esta palavra de Deus a partir do verso 1. Livro de Jonas, profeta Jonas, a partir do verso 1 do capítulo 1 de Jonas. Diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vem? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: que é isto que fizeste? Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor,
e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém. Até o verso 17, eu vou meditar todo o texto, mas até o verso 17, para a nossa primeira leitura. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua Palavra, e a Tua Palavra, ó Deus, é poderosa, ela é maravilhosa, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminhar. Falamos e rogamos a Ti agora, ó Deus, pedimos ao Senhor, fala, pois, ao nosso coração, ministra, ó Deus, as nossas vidas. É a oração que lhe fazemos em Cristo Jesus, o Senhor, na total dependência do Espírito Santo, te agradecendo mais uma vez por esta manhã. Aqueles que estão em viagem ainda, Senhor, em férias, traga-os de volta, protegidos e guardados por Ti, Senhor. Que sejam todos guardados pelo Teu poder. É a oração que lhe fazemos com gratidão também pelos nossos diletos e preciosos visitantes. Recebam a Tua palavra e sejam abençoados cada vez mais, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, o texto escolhido nessa manhã, então, é o livro de Jonas. Nós temos pensado nos domingos de manhã, exceto domingo passado que eu estava em viagem, nós temos pregado sobre os profetas menores. Os profetas menores, como eu tenho dito aqui, é bom relembrar, para aqueles que não sabem ainda poder meditar sobre isso, são menores, chamados profetas menores, não pela sua significância, nada disso, mas pelo fato de serem livros menores, livros curtos, livros pequenos. Por se tratarem de livros pequenos, por isso, exatamente por isso, tão somente, são chamados de profetas menores. Temos os profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Lamentações. Você vê, por exemplo, o livro de Isaías, ele tem 66 capítulos. Jonas aqui, como você pode perceber na Bíblia, ele tem apenas 4 capítulos. Então, por isso é um profeta menor. Não é pelo seu significado, não é pelo seu valor, nada disso. Mas pelo tamanho do livro escrito, somente, tão somente por causa disso, ele é chamado de profeta menor. E Jonas é um livro extremamente importante, extremamente maravilhoso da palavra do Senhor, que nos traz lições extraordinárias. E o meu desejo, a minha oração ao Senhor nesta manhã, é que Deus fale ao seu coração, e que você possa se apaixonar pelo livro de Jonas, e possa chegar em casa e querer ler o livro de Jonas, não só você que está aqui no auditório, mas você que nos assiste pelas redes sociais ou pela televisão, que a graça de Deus possa alcançar a todas as pessoas, através da ministração desta palavra de Deus, em nome de Jesus. Há algumas peculiaridades no livro de Jonas, algumas observações que eu faço aqui, inicialmente no livro de Jonas. Primeiramente, é o primeiro profeta chamado por Deus com uma mensagem transcultural. Jonas é enviado para pregar em Nínive. Deus o chama para pregar em Nínive. Nínive é considerado como se fossem os gentios. É uma mensagem transcultural. E Jonas, então, ele recebe esse chamado de Deus. Como os irmãos vêem no verso 1, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, verso 2, e vai à grande cidade Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Veja que havia uma situação em Nínive, já falo da situação de Nínive, e Deus chama Jonas com mensagem transcultural. Diz a Bíblia, além de ser o primeiro profeta com a mensagem transcultural, é o primeiro profeta também a desobedecer a Deus. Você veja bem no versículo 3, diz: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor. É o primeiro profeta com a mensagem transcultural, é o primeiro profeta que foge da presença de Deus, tenta fugir em total desobediência a Deus. Ele desobedece ao Senhor. Deus fala para ele assim: Jonas, dispõe-te, vai a Nínive, diz o verso 2, e agora o verso 3 vem dizendo, como está na tela, ele se dispôs, mas não para obedecer a Deus. Ele se dispôs para fugir da presença do Senhor. Certamente Jonas não conhecia, ou não lembrava, não recordava do Salmo 139, onde nos diz: para onde fugirei da tua presença?
Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E Jonas, ele é tomado de uma ignorância tão grande, de uma insensatez tão grande, que ele esquece que ninguém pode fugir da presença de Deus. Olha que ele fala, dispôs Jonas para fugir da presença do Senhor. Então o primeiro profeta a tentar fugir da presença do Senhor, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso. Terceira observação que eu faço, é o primeiro profeta a ter 100% de resultado no ministério que Deus lhe confiou. Foi o primeiro profeta da Bíblia, o primeiro missionário, primeiro pregador a ter 100% de resultado positivo diante do seu ministério, da sua pregação, da sua palavra. Jonas foi pregar em Nínive, ele foge, Deus o traz de volta, algumas coisas aconteceram, já falo já, Deus o traz de volta, ele prega a Nínive. Em Nínive, haviam 120 mil pessoas. Se você olhar, por exemplo, lá no capítulo 4, versículo 11, diz assim, e não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Havia mais de 120 mil pessoas em Nínive. Se você olhar na palavra do Senhor, no capítulo 3, versículo 10, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Viu Deus o que fizera, ou seja, eles se quebrantaram diante de Deus. Nínive inteira se converteu. Mas no capítulo 4, diz assim o verso 1, com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. O único profeta a ter 100% de resultado positivo e o único profeta a ficar irado pela conversão das pessoas. Dá para entender um negócio disso? Às vezes nós falamos em avivamento, pregamos sobre avivamento, pregamos sobre conversão, pregamos sobre transformação de vidas, e nos alegramos em ver, por exemplo, o Pentecoste. 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia. Depois 5.000 pessoas. O Pentecoste é fichinha perto de Nínive. O Pentecoste não foi nada perto da grande transformação de Nínive. Lá eram 3.000, aqui eram 120 mil pessoas. Imagina você, Deus te levanta como pregador do Evangelho, Deus te levanta como líder de célula, e você está com a multidão diante de você, e você traz uma pregação ungida por Deus, iluminada por Deus, com porta-voz de Deus, e quando você faz o apelo, todos 100% se convertem. Já pensou nisso? Todos 100%, nunca houve na história da igreja, nunca houve em outro momento da história, conversão de 100% de pessoas, nunca houve nenhuma história. Você pode ler a história dos avivamentos, você pode ler os livros, você pode ler o restante da Bíblia, 66 livros da Bíblia, somente em Nínive houve a conversão de 120 mil pessoas, uma cidade inteira. Então Jonas, o primeiro profeta transcultural, o primeiro profeta a tentar fugir da presença de Deus, o primeiro profeta a ter 100% de resultado na sua mensagem, o primeiro profeta a se irar diante da conversão das pessoas. Amados, quem eram os ninivitas? Os ninivitas eram um grupo, um povo muito hostil, era um povo muito bruto, era um povo muito ruim. Os ninivitas eram não só ignorantes, porque o capítulo 4, verso 11 fala que não sabia discernir entre a mão direita da mão esquerda, mas era também um povo muito, mas muito cruel, e que fazia muitas maldades. Por exemplo, Naum vai dizer sobre isso para nós, quando Naum conta um pouquinho da história sobre os ninivitas, ele vai dizer que esses ninivitas, eles eram muito pervertidos, perversos, maldosos, e por onde eles passavam como gafanhotos, destruindo e aniquilando
tudo. Por exemplo, os ninivitas, quando eles prendiam os seus inimigos, sabe o que eles faziam? Eles enterravam as pessoas até o pescoço, na areia, até o pescoço, colocavam um espinho na língua da pessoa e deixavam ali enterrada até o pescoço, com o espinho na língua, sofrendo debaixo do sol, até padecer, até morrer. Os ninivitas eram inimigos cruéis da nação de Israel. E Jonas sabia da dureza, da ruindade, da maldade, da perversidade, de tudo que era ruim na vida dos ninivitas. Era como hoje, por exemplo, levantar um cristão e dizer assim: você vai agora pregar para o Estado Islâmico. Aqueles Estados Islâmicos, aqueles que são cruéis, aqueles que não têm sentimento, nem emoção, aqueles que são ignorantes, estúpidos, que matam os cristãos e cortam a cabeça dos cristãos vivos. Você vai pregar para eles. É a mesma coisa. Então Jonas, ele fala: eu não quero pregar para os ninivitas. Eu não vou pregar para eles, porque vai que eu pregue para eles e Deus os converta, e eles sejam convertidos ao Senhor, e se eles forem convertidos, Deus vai perdoar os seus pecados, e Deus vai fazer mudança. Eu não quero isso, eu quero que eles morram. Você, como mensageiro de Deus, não escolhe a quem falar, mas o mensageiro de Deus tem que pregar a todas as pessoas em nome de Jesus. E é somente uma coisa, amado irmão, irmã, que o texto nos ensina, que pode, em primeiro lugar, que pode mudar a pessoa, é a pregação genuína do Evangelho de Deus. Nínive era tão grande a cidade de Nínive, quer dizer, não era tão grande assim, embora havia 120 mil pessoas, mas para percorrê-la, durava 3 dias para percorrer, então podemos dizer que é um pouquinho grande. 3 dias não é muita coisa, talvez, mas 120 mil pessoas é muita gente, mas 3 dias para percorrê-la. Você pode ver na palavra do Senhor aí, lá no capítulo 3, versículo 3, diz assim: levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Olha, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava, dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então Jonas percorre durante um dia inteiro dizendo: pessoal, quero uma mensagem boa para vocês, 40 dias vocês todos vão morrer. A crueldade, a maldade, a maledicência, a depravação total, a impiedade, tudo de ruim daquela cidade. E Jonas tinha Nínive como inimiga dele, e a mensagem que ele prega, eu creio que Jonas até se alegrou, porque vocês vão morrer todos. 40 dias, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E gastava 3 dias para percorrer toda a cidade. Irmãos, o que pode transformar é a pregação do Evangelho de Jesus. Nós temos visto tantas impiedades, tantas maldades, tantas ruindades, tanta coisa ruim acontecendo nos dias atuais, em tantos lugares, em tantos países. Falei agora há pouco do Estado Islâmico, que faz tanta barbaridade, tanta coisa ruim, mata os cristãos, matam crianças. Mas o que pode mudar tudo isso? A pregação do Evangelho de Jesus Cristo. A pregação verdadeira, bíblica, a mensagem de Deus. Paulo chegou a dizer, o grande apóstolo Paulo: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho é o poder de Deus, e o Evangelho tem que ser pregado, tem que ser anunciado. E note que Nínive, na sua potência, agora recebe a palavra de Deus. E amados, e quando a pregação é ministrada, e Jonas prega com vigor, prega com vida, embora com intenção errada. Ele não queria a conversão dos ninivitas. Quando ele foge da presença do Senhor, ou tenta fugir, ele não queria a conversão dos ninivitas. Mas se Deus manda, ele vai e ele prega. E a mensagem do Senhor pregada, o que aconteceu com os ninivitas? Veja aí na palavra do Senhor, isso é importante em nome de Jesus. Jonas começa a pregar, e lá no versículo 5, capítulo 3, verso 5, diz assim, olha bem: os ninivitas
creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei, seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como animais, clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um no seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? O que acontece? Ao ouvir a palavra do Senhor, começa a haver transformação. E olha a primeira expressão no versículo 5, os ninivitas creram em Deus. Meus amados, a transformação da vida de qualquer pessoa começa a se dar quando a pessoa faz uso da fé, a partir da sua crença em Deus. Eu estou agora crendo em Deus. A salvação é resultado não de obras, a salvação é resultado de uma fé genuína, verdadeira em Deus, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Eles creram em Deus. Eles não falaram assim: vamos fazer algumas obras, vamos fazer alguns sacrifícios, vamos fazer alguns rituais, vamos fazer alguma coisa que possa agradar o coração de Deus. Não, diz a palavra, eles creram em Deus. A salvação vem pelo ato de você crer em Deus, em crer na pessoa bendita do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Aquele que diz João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então quando a pessoa crê em Deus, ela começa a dar o primeiro passo da sua transformação. Mas se crer aqui, foi um crer com diligência, foi um crer com profundidade, porque além de crer em Deus, eles proclamaram um santo jejum, diz aqui a palavra do Senhor. Vestiram-se de pano de saco, quer dizer quebrantamento. Chegou a notícia ao rei, o rei proclamou um jejum. Nem animais, nem gente, nem pessoas, nem gado, nada iam se alimentar. Eles iam clamar ao Senhor. Irmãos, arrependimento. E o rei diz assim no versículo 8: mas sejam cobertos de pano de saco, homens como animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um no seu mau caminho, da violência que as suas mãos praticaram. Ou seja, eles creram em Deus, eles se quebrantaram diante de Deus, eles proclamaram jejum a Deus, e eles, diz a Bíblia, converteram dos seus maus caminhos. Imagina quando a notícia chega ao rei de Nínive, aquele homem que era impetuoso, aquele homem que era poderoso, aquele homem que era o maioral dos ninivitas, era o soberano ninivita, que ia nas cidades, nos povoados, nas aldeias, nos demais lugares, matando e destruindo tudo. Agora ele sabe da notícia, a mensagem chegou: Deus vai destruir a nossa cidade. Ele não disse, mas nós somos poderosos. Ele não disse, mas nós temos potência militar. Ele não disse, nós temos exércitos. Ele não disse, porque ele sabia que com Deus ninguém pode vencer. Não há vitória, quem luta contra Deus não tem como ser vitorioso. O que tinha que acontecer iria acontecer, mas ele sabia se quebrantar-se diante do altar de Deus, se ele se humilhasse diante de Deus, se ele se arrependesse dos seus pecados diante de Deus, Deus poderia mudar a história da sua vida. Sabe o que o texto está dizendo para você e para mim? O poder da mensagem do Evangelho de Jesus. Não importa a situação da pessoa, não importa o quadro de vida da pessoa, não importa como a pessoa se encontra, mas quando ela se arrepende dos seus pecados, das maldades de suas mãos, dos erros praticados por ela ou por ele, ela se volta para Deus em quebrantamento. Deus perdoa,
Deus restaura, Deus santifica, Deus faz uma nova criatura, em nome de Jesus. Amém, irmãos? E onde começou isso? A pregação da palavra de Deus, ministração do Evangelho de Deus, porque o texto sagrado nos revela que a ira de Deus estava sobre Nínive. Por que a ira de Deus estava sobre Nínive? Porque Nínive era pervertida, a maldade de Nínive chegou até Deus, e Deus falou: vou destruir essa cidade. Mas Deus, antes de destruir, Deus dá a oportunidade do arrependimento, da mudança, da transformação de vida. Deus dá o alerta, e o alerta de Deus era este: arrependa-te, muda de vida, arrependa de suas obras más, volte para Deus. E quando esses ninivitas voltaram-se para Deus, Deus os abençoou. Diz a Bíblia no versículo 10, capítulo 3, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Irmãos, viu Deus a conversão. Será que Deus tem visto em nós conversão? Será que Deus tem visto em nós transformação segundo a palavra de Deus? Será que Deus tem visto mudança em nós? Havia um decreto dado por Deus: eu vou arruinar, eu vou destruir, eu vou extirpar da terra, eu vou tirar da face da terra essa cidade, é muita maldade, é muita ruindade. Mas o povo se quebranta diante da palavra. Eu creio, amados, que tem faltado quebrantamentos genuínos diante da palavra de Deus. Tem faltado arrependimento diante da palavra de Deus. Mas o que nós podemos fazer como servos e servas do Senhor é continuar pregando, proclamando, anunciando a mensagem da salvação em nome de Jesus. E olha a mensagem de Jonas. Eu quero voltar um pouquinho nessa mensagem, eu já vou para o segundo ponto. Eu quero ir, mas não consigo, porque voltar um pouquinho, o texto vai falar o coração. Olha a mensagem de Jonas: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, destruída. 40 dias. Irmãos, o que nós aprendemos com isso? O que nós aprendemos com isso? Jonas, ele traz a mensagem bíblica. Ele não trouxe mensagem de apoio, de autoestima, uma mensagem de conforto, uma mensagem de consolação. Por exemplo, dizendo assim, ó: apesar da maldade de vocês, para Nínive, apesar da maldade de vocês, Deus os ama. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Já ouviu isso? Já ouviu? Quem já ouviu isso? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Eu digo, Deus odeia o pecado e Deus odeia o pecador. Deus não ama o pecador, Deus odeia o pecador. Deus ama aquele que abomina o pecado e santifica diante de Deus. Amém ou não amém? Se eu falar assim, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, eu estou dizendo errado. Quer dizer que eu posso continuar sendo pecador e Deus me ama? Não, o amor de Deus não está sobre o pecador. Está a ira de Deus sobre o pecador, está o juízo de Deus sobre o pecador, está o peso da mão de Deus sobre o pecador. Deus não odeia, Deus odeia o pecador, sim, como odeia o pecado, porque um está ligado ao outro. Mas quando a pessoa abandona o seu pecado, aí recebe o amor de Deus em nome de Jesus. E Jonas prega a mensagem dura aos inimigos: vocês serão subvertidos, serão destruídos, serão aniquilados. E a mensagem verdadeira que levou ao quebrantamento, porque tem faltado quebrantamento hoje, amados, porque tem faltado a mensagem verdadeira de Deus. As igrejas por aí pregam: venha para Deus e você vai ficar rico, milionário. Venha para Deus, você vai ter cura de todas as enfermidades. Não é isso que Deus manda pregar. Deus manda pregar a salvação, porque é melhor estar doente e ir para o céu do que ir para o inferno. É lógico que Deus tem poder para curar e tem curado, mas a mensagem não é a cura, a mensagem é a salvação em Cristo. Vão se entendendo, amém? E a mensagem que Jonas prega.
E quando ele prega essa mensagem, no poder de Deus, na unção de Deus, olha o que vai acontecer, ele não passa a mão na cabeça dizendo, que isso, não tem nada a ver, fica tranquilo, fica sossegado, fica de boa, né? Fica tranquilo, porque Deus ama vocês de igual forma. Não, ele não fala isso, irmãos, ele põe a mensagem dura, a mensagem da ira de Deus, sobre a perversão de uma cidade, que não queria compromisso com Deus. E foi o impacto da verdade que levou à transformação em nome de Jesus. Amém, irmãos? O impacto da verdade leva à transformação em nome do Senhor Jesus Cristo. O impacto da verdade. Então, primeira coisa, a mensagem. Mas eu quero trazer um segundo ponto importante no texto sagrado, que é a oração. A oração. Veja bem a oração no texto. Lá no capítulo 3, eu quero compartilhar com você, no versículo 8 que eu já li, diz assim, no meio do versículo, e clamarão fortemente a Deus. E clamarão fortemente a Deus. O Deus está com D maiúsculo. Agora acompanhe comigo, capítulo 1, versículo 5. Quando houve a tempestade no navio, 1:5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram cada um ao seu Deus, com D minúsculo, e lançaram ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Clamavam cada um ao seu Deus. Capítulo 2, verso 1, Jonas já no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus, com D maiúsculo. Orou ao Senhor seu Deus, com D maiúsculo. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do vento do abismo clamei, e Tu me ouviste. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Capítulo 2, veja comigo, em nome de Jesus. Verso 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Verso 8. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Os que entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Então o poder da oração, só há poder na oração quando eu oro a Deus. Porque os marinheiros, diante da fúria do mar, com medo de morrer naquele naufrágio, com medo de morrer quando o barco era balançado por fortes ventos para lá e para cá, com medo daquela tempestade que girava ali no barco, com medo daquela angústia do barco, cada um orou ao seu Deus, mas não houve resposta. Tanto é que eles acordaram Jonas dizendo, Jonas, clama ao seu Deus. Talvez o seu Deus... Está no verso 6, capítulo 1:6. Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim este Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Olha bem a palavra do Senhor em nome de Jesus. Cada um clamando ao seu Deus. E Jonas, ele ora a Deus. Diz aqui a palavra do Senhor, na sua angústia. Ele invoca ao Senhor, ele clama ao Senhor. Lá no capítulo 1, versículo 14. Então clamaram ao Senhor. S maiúsculo, e diz, Senhor, Senhor maiúsculo. Agora eles aprenderam a orar a Deus e não a deuses. Irmãos, só há poder na oração quando nós oramos ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Os marinheiros, cada um tinha o seu Deus. É o que diz o capítulo 2, o versículo 8, cada um tinha seu Deus fabricado por mãos humanas. Quem se entrega à idolatria vã, diz o verso 8, capítulo 2, abandona aquele que lhe é misericordioso, abandona aquele que lhes é misericordioso. Ou seja, se eu criei o meu Deus, se eu tenho o meu ídolo, se eu tenho o meu santinho, se eu tenho a minha idolatria, eu vou perceber no dia da angústia que aquilo não serve para nada.
e eu abandonei o Deus da verdade, e o Deus criado por mãos humanas não tem poder nenhum para fazer nada na minha vida, ele é inútil, não serve para nada. Tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, tem boca e não fala, mas o Deus Todo-Poderoso é o Deus que nos sustenta. Os marinheiros começam clamando aos seus deuses, e o navio está agitado, e agora eles aprendem a clamar ao Deus Todo-Poderoso, e Deus dá a solução e acalma o mar em nome de Jesus. E Jonas, lá no ventre do peixe, ele ora a Deus. Sabe o que isso quer dizer? Não importa a sua situação, não importa onde você esteja, se você quiser clamar a Deus por mudança, Deus vai te ouvir, independente de onde você estiver, para te tirar de lá, para te resgatar e para te restabelecer, segundo a vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Poder da oração. Quando você percebe no capítulo 1 de Jonas, um livro tão pequeno, 4 capítulos, mas uma lição tão profunda. Os marinheiros agora oferecem ofertas ao Senhor. Eles clamam ao Senhor. No capítulo 1, repito para você, no versículo 14. Então clamaram ao Senhor. Clamaram. Não é singular mais, quer dizer plural, todos juntos. Vamos orar ao Deus de Jonas. Quando perguntaram a Jonas qual é a tua ocupação, no capítulo 1, versículo 9, ele fala: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Sou hebreu e temo ao Senhor. Quando Jonas prega em Nínive, os ninivitas clamaram ao Senhor. Dá para entender? Ao Senhor. A quem você tem clamado? A quem você tem clamado? A Deus feito por mãos humanas? Ou ao Senhor? Você que me assiste pela televisão, pelas redes sociais, a quem tem clamado? Ao Senhor ou ao Deus feito por mãos humanas? Deus feito por mãos humanas, eles não podem fazer nada por nós, porque eles foram feitos por nós. Mas o Deus que fez os céus e a terra, não importa a minha condição, aonde eu esteja, aonde eu estou, se eu clamo a Ele com arrependimento sincero e verdadeiro, Ele me atende, transforma, muda a minha vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então temos a mensagem, temos a oração, mas em terceiro lugar nós temos também no texto, resultados de atitudes erradas. Resultados de atitudes erradas. Jonas, quando chamado por Deus, eu falei no início da mensagem, ele é convocado por Deus para pregar aonde? Me ajuda, pregar onde? Em Nínive. Ele vai pregar onde? Onde que ele foi pregar? Onde que ele quis ir? Para Tarsis. Deus mandou pregar em Nínive. Ele foge. Quando ele foge, olha como o diabo é astuto. Ele fala assim: eu não vou pregar em Nínive, eu vou fugir. Quando ele está fugindo, ele não sabia o Salmo 139, eu tinha esquecido. Ele acha um navio prontinho para ir para Tarsis. Que coincidência. Eu quero fugir, eu não quero ir para Nínive, eu quero ir para Tarsis. Eu desci aqui, já tem um navio pronto para Tarsis. Coincidência. Ah, está dando tudo certo. Maravilha, está tudo certo na minha vida. Eu não quero ir para Nínive, eu quero ir para Tarsis. Indo para Tarsis, neste grande porto famoso, já tem um navio indo para Tarsis. Pago minha passagem, tem dinheiro para pagar a passagem, pego meu dinheiro, pago minha passagem, entro no navio, e foi para o porão do navio, deitou e dormiu profundamente. O navio já estava pronto, o dinheiro já estava arrumado, a cama no porão já estava pronto, tudo pronto. Quando você quer fugir da presença de Deus, ou tenta fugir, o diabo arma tudo, prepara tudo para você. Você pode dizer assim: não, mas isso é Deus, porque está tudo pronto, imagina, o navio está até ali, o navio pronto, prontinho para ir para Tarsis, então é Deus que mandou o navio, não foi Deus que mandou o navio, foi o diabo, Deus não tem nada a ver com isso, Deus mandou ele pregar em Nínive.
Então, cuidado com as coincidências, achar que é Deus que está dando direção e é o inimigo que está te levando para o mau caminho. E olha as consequências. Fugiu. Segundo, das consequências. Ele tenta, quando ele foge, antes disso, ele começa a descer. Ele desce para Tarsis, não foi? Desceu para Tarsis, diz a Bíblia? Jonas desceu para Tarsis. Verso 3, tendo descido a Jope, que é pegar o navio para Tarsis, desceu a Jope. Verso 5, parte final, descido ao porão deitado. 1,17, vai para o ventre do peixe. 2,1 em diante, ele vai para as profundezas do oceano. Quando você está longe da presença de Deus, a sua vida, ao invés de estar subindo, ela começa a descer. Quando você não está em comunhão com Deus, ao invés de você estar crescendo, subindo, galgando novos horizontes, indo para frente, indo para cima, você começa a declinar, você começa a descer. Ele desce para Jope, depois vai descer para Tarsis, ele desce para o porão do navio, depois desce para o oceano, desce para a barriga do grande peixe. A Bíblia não fala que é baleia, fala só um grande peixe. Desce para a barriga do grande peixe, desce para as profundezas do oceano. Quanto mais distante de Deus, mais estaremos caindo. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Um abismo leva a outro abismo. Se a sua vida está em declínio, está caindo, reavalie a sua vida, se você não está longe do caminho de Deus, está fugindo da presença do Senhor. E quando Jonas está naquele navio, voltando ao navio, diz a Bíblia que o navio, ele sofreu uma tempestade, e a tempestade do navio foi por causa de Jonas, consequências de nossas atitudes. Não pense que a sua atitude é uma atitude isolada. Eu faço o que eu quero da minha vida, como eu bem entendo, como bem quiser, a vida é minha, quem manda nela sou eu faço o que me der na cabeça. Não, não pensa assim, porque se você age de forma errada, além de prejudicar a você mesmo, você prejudica a sua família e prejudica todos que estão ao seu lado. Todos daquele navio poderiam ter morrido, devido às más atitudes de Jonas. Meu irmão, ninguém pratica um ato errado isolado. Todo ato praticado erroneamente, pecaminosamente, com pecado, você prejudica não só você, mas todos os seus familiares, todas as pessoas ao seu redor que amam você, convivem com você, todas as demais pessoas. Nossos atos têm que promover a glória de Deus e não prejudicar as pessoas. Amém ou não amém? E Jonas, porque ele agiu errado. Estou fugindo de Deus, vou para o navio. E o navio começa a sofrer uma tempestade. Tudo por causa de Jonas. Se Jonas tivesse seguido a palavra do Senhor, tivesse pregado como Deus mandou pregar em Nínive, nada disso teria acontecido. Então, em terceiro lugar, atitudes erradas, errôneas, trazem consequências para todos que estão ao nosso redor. E nessa atitude te leva a descer, e jamais subir. Mas quando você volta para Deus, lá na angústia, diz a Bíblia que lá no vento do peixe, ele ora ao Senhor, ele clama ao Senhor, diz lá Jonas 2, vou ler aqui para você, 6, descia até aos fundamentos dos montes, descia até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim, para sempre, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro em mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Olhem bem, amados, ele está descendo, e agora, contudo, ele faz o quê? Ele lembra do Senhor, diz o versículo 7, ele faz subir a sua oração ao Senhor. Eu estou descendo, mas minha oração está subindo, e quando eu estou descendo, a minha oração está subindo, Deus me tira do abismo, ele me faz subir também em nome de Jesus, amém, igreja? Olha que texto lindo, está descendo, faça uma oração subir, sobe a oração de Jonas,
E quando a sua oração sobe, porque ele lembrou do Senhor, diz aqui a palavra, lembrei-me do Senhor, subiu a ti a minha oração, lembrei do Senhor. Verso 9, mas com a voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Eu oferecerei sacrifício, os meus votos eu vou cumprir todos eles, ao Senhor pertence a salvação. Ele clama ao Senhor, e Deus o faz subir. Diz a palavra do Senhor, no versículo 6, parte final, da sepultura a minha alma, contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, lá do abismo, o Senhor fez subir a minha vida, porque eu lembrei do Senhor, eu fiz uma oração ao Senhor, eu clamei ao Senhor, eu renovei meus votos ao Senhor, e o Senhor me trouxe de volta à terra, em nome de Jesus. Aí diz a palavra, no verso 10, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Em quarto e último lugar, Deus dá uma lição em Jonas. No capítulo 4, verso 6 em diante, 4, verso 5, fala assim, então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que te não custou trabalho algum, a qual não fizeste crescer, nem uma noite nasceu, e numa noite pereceu, nasceu numa noite e morreu na mesma. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Veja bem, Jonas, a lição que Deus dá para ele é o seguinte, Jonas, ele estava ali naquele calor do deserto, ele faz ali diz aqui a palavra, enramada, uma cabana, vamos dizer assim, uma cabana, ele entra embaixo da cabana, mas o sol está forte. Deus faz nascer uma planta, que durou o dia inteiro, nasceu numa noite, morreu na outra, uma planta vem alta, não fala aqui qual é a planta que era, e ela faz sombra em Jonas. Por causa do desconforto de Jonas, diz a Bíblia, Deus fez a planta, por causa do desconforto de Jonas. Ela sobe e protege Jonas. No dia seguinte, na manhã seguinte, Deus manda um verme, ele come a planta, mata ela, ela seca, e o sol forte bate em Jonas. E Jonas acorda com aquele sol fortíssimo batendo nele. E o sol do deserto é terrível. Porque sol fortíssimo, forte, batendo nele. No deserto, só não ter uma ideia, é tão forte o sol, que às 5h40 da manhã, da madrugada, o sol já é algo terrível. Nós estávamos descendo o Monte Sinai, 5h40, 6 da manhã, o sol já é insuportável. E Jonas começa a sofrer aquele sol fortíssimo. E ele fica revoltado, porque teve compaixão da planta. Está entendendo? Essa plantinha morreu porque gostava tanto dela. Aí Deus fala, Jonas, vem cá um pouquinho, meu filho, deixa eu falar algo com você. Você teve compaixão de uma planta que você não a fez nascer, você não cuidou dela, ela nasceu num dia e morreu no outro, e eu não vou ter compaixão de 120 mil pessoas, que não sabem discernir da mão direita, da mão esquerda. Sabe o que o texto me ensina? Tem muitas pessoas que têm mais compaixão de plantas, de animais, do que de pessoas. Tem mais carinho com animais do que com pessoas. Tem mais carinho com as plantas do que com pessoas.
Trata o cachorrinho, sabe que tem cachorrinho, tem muitos que tem cachorrinho em casa, né? Cachorrinho como se fosse um filhinho. Ai, meu filhinho, dorme abraçadinho com o filhinho. Ai, meu filhinho, vem cá, meu filhinho, né? E o ser humano passando fome, necessidade, não está nem aí. A compaixão nossa não deve ser por animais nem por plantas, deve ser por pessoas, vidas, em nome de Jesus. As plantas devemos cuidar bem, os animais devemos cuidar bem, abandono de animais é crime, já sabemos, mas nós temos que ter compaixão das pessoas em nome de Jesus. Tem compaixão em ver pessoas, animais morrendo, mas não tem compaixão em ver pessoas morrendo na ignorância, sem conhecer o Evangelho genuíno de Jesus Cristo. Gasta mais com comida de animais do que com evangelização, entrega de Bíblia, pregação do Evangelho, anúncio do reino de Deus. Gasta mais com animais do que com gente. E Jonas, Deus fala, Jonas, está errado, equivocado, filho. A minha compaixão é com pessoas. Por isso o Evangelho tem que ser pregado em nome de Jesus. Encerrando a mensagem, você que sai aqui desta manhã, tendo compaixão por pessoas, pregue, anuncie o Evangelho a elas. Fale não só do amor de Deus, mas fale também da ira e do peso da mão de Deus para todo aquele e aquela que está longe dos caminhos do Senhor, para que haja arrependimento genuíno, e aqueles que invocam outros deuses, possam passar a invocar o nosso Deus, Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. É Ele que ouve as nossas orações, é Ele que muda as nossas vidas, é Ele que reescreve a história das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar, sentado mesmo, curva a sua cabeça, feche seus olhos, faça uma oração, depois eu oro também, aí eu vou encerrar o culto. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, por esta manhã deliciosa na Tua presença, manhã maravilhosa, Senhor, diante de Ti. Pai, estou aqui proclamando a mensagem do Senhor, sou servo da mensagem, não autor da mensagem, sou instrumento em Tuas mãos para proclamar a mensagem da palavra, e não fabrico a mensagem que vem do Senhor, mas a mensagem é Tua. Que essa mensagem, ó Deus, não volte vazia. Cada ponto aqui discutido, falado, embora rapidamente, possa tocar em cada coração e possamos repensar a nossa vida. Se alguém longe dos caminhos do Senhor, Pai, e nessa manhã possa se reconciliar contigo em nome de Jesus. Que nessa manhã possa voltar à Tua presença. Que nessa manhã possa ter uma nova experiência diante de Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Toca, Senhor, em cada coração, toca em cada vida. Onde essa mensagem for ouvida, Senhor, pelas redes sociais, pelo canal 13 aqui em Cascavel, região, ó Pai, que possa fazer diferença em muitos lares. Quem sabe há pessoas vivendo do seu jeito, a sua maneira, que estão se afundando cada vez mais, estão descendo cada vez mais. Ó Deus, faça as lembradas do Senhor. Traga a lembrança do Senhor, Pai, como o filho pródigo que descia, se arruinava, mas quando ele lembrou da casa do Pai, ó Deus, possamos lembrar do Senhor e subir a Ti a nossa oração, Senhor, mesmo muitas vezes no ventre do grande peixe, mesmo muitas vezes na sepultura, num abismo gigantesco, possamos fazer subir a Ti a nossa oração, Pai, e voltar à Tua presença, voltar diante do Senhor, Pai, para fazer a obra do Senhor, a vontade do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Somos tão carentes de Ti, Pai. Não permita, Senhor, que tenhamos atos impensados, errados, errôneos, pecaminosos, que venham prejudicar o nosso lar, nossa família, os nossos familiares, nossos amigos, irmãos, conhecidos e até os desconhecidos. Mas sejamos bênção onde estivermos. Sejamos instrumentos nas mãos do Senhor, para sempre proclamarmos as verdades do Senhor. Não queremos invocar outro Deus, porque não existe, só o Senhor é Deus. O Deus que fez os céus e a terra, o Deus que nos sonda, que nos conhece, o Deus onipresente, onipotente e onisciente, o Deus de nossa alma. É a Ti, ó Pai, que nós clamamos. É a Ti, ó Pai, que nós nos reverenciamos nesta manhã em nome de Jesus. Aceita o nosso culto, aceita o nosso louvor
que tenha agradado o coração do Senhor, Pai. Abençoa, ó Deus, jovens, adolescentes, pré-adolescentes, crianças, estão em suas salas de aulas, recebendo ministrações. Que ao término também lá seja bênção em nome de Jesus, Pai. Prepara-nos para o culto de hoje à noite, que seja uma bênção, Senhor, 19 horas. Fala, Senhor, o nosso coração, Pai, Tu tem algo tão especial para nós hoje à noite. Ministra, Senhor, as nossas vidas com mais propriedade, com mais tempo, em nome de Jesus. Traga os nossos convidados, nossos visitantes, traga as nossas células, nossos líderes de célula, Senhor, que haja um grande mover nessa noite, em nome de Jesus. Nós oramos, ó Pai, agradecidos. E mais uma vez, obrigado, Senhor, pela vida do Arthur, pelo seu batismo. Obrigado por essa criança tão querida. Que a graça, Senhor, continue sobre ele, toda a sua casa. É a nossa oração em nome de Jesus. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso, eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, repouse sobre os amados irmãos, hoje, agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém, irmãos.